Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens sobre o jejum. Então vamos comentar sobre o jejum debaixo dos ensinamentos do Senhor Jesus direcionados à igreja. Mas antes, porém, vamos voltar no livro de Isaías, capítulo 58, para observarmos uma palavra revelada pelo profeta Isaías, a qual traz o sentido verdadeiro do jejum que agrada a Deus. O povo de Israel estava tão viciado a jejuar que já não tinha mais sentido. Fazia aquilo mecanicamente. Este é o grande perigo, a pessoa pensar que jejum é só parar de comer umas horas e tudo bem. Não é assim. Como já falamos, e volto a repetir, o jejum tem que ter um propósito, e este propósito tem que estar dentro da vontade do Senhor, não pode ser um desejo egoísta ou egocêntrico, aquilo que procede do meu coração para satisfazer a minha própria vontade, mas tem que estar ligado à vontade do Senhor, e dentro da vontade do Senhor consiste, portanto, de algumas ordenanças que são fundamentais. Observemos então, no capítulo 58, versos 6 e 7, diz assim o Senhor: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Então observe bem que esse sentimento trazido por Deus através de Isaías para a nação de Israel, mostra que o jejum que eles faziam não agradava a Deus, porque havia injustiça por parte do povo. Faziam algo para mostrar uma santidade que era praticamente um ato de hipocrisia, e Deus não aceita isso. O verso 7 diz: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? Olha, para você ter uma ideia, que esse pensamento aqui traduz literalmente a palavra que Tiago fala: a fé sem obras é morta. Ou seja, se você pensa que a sua salvação diz respeito só a você, e não olha para aquilo que o Senhor Jesus determinou sobre o seu próximo, cuidar dele, zelar dele, ser atencioso, fazer boas obras, de nada adianta o seu jejum. É um jejum egoísta, com o princípio único de satisfazer a si mesmo. Você tem que pensar que o jejum está ligado a um ensinamento de Deus. E, portanto, você tem que entrar em comunhão com Deus, obedecendo todos os seus ensinamentos. E esta é a palavra determinada por ele. Não esqueça de dar uma lida em Isaías 58, 6 e 7. Tá bem? Vamos prosseguir agora com algumas instruções do Senhor Jesus. Primeiro, em Mateus capítulo 6, o verso 5, ele diz assim, ó: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Viu que eu disse lá atrás, no capítulo de Isaías, que o Senhor está condenando um ato de hipocrisia? As pessoas faziam jejum, faziam orações, iam para o templo, faziam aquela coisa toda, aquela coisa bonita, aparentemente era lindo, mas o Senhor não se agradava, porque era um ato de hipocrisia, uma falsa religiosidade. Não havia prática verdadeira no dia a dia. Por que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das praças para serem vistos dos homens? Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Está vendo? Verso 5, verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então o jejum já começa aqui, com o procedimento da instrução do Senhor Jesus para a oração. Sem uma ligação direta com Deus, você tem que entrar numa recâmara ou ficar dentro do seu quarto, consciente de que este momento é um momento seu e de Deus, extremamente ligado ao coração de Deus. Então, olha bem, no verso 16 ele diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas,
porque desfigura o seu rosto com o fim de parecer ao homem que jejum. Então faz aquela cara de misericórdia, estou jejuando. Então olhe bem, toda a glória já está na sua presença. Tudo que você desejava de Deus não vai alcançar. O jejum, portanto, é algo que o Senhor instrui com muita sabedoria. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a sua cabeça e lava o seu rosto. Ou seja, mantenha a sua aparência normal, tranquila, como se ninguém puder, aliás, como se ninguém estivesse percebendo que você está jejuando. Ou melhor, ninguém deve perceber que você está jejuando. É esse o sentido. Então ele diz, tu, porém, quando jejuar, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. E assim o teu pai que te vê em secreto, que está vendo o seu jejum em secreto, receberá o teu jejum e ele te recompensará. Entendendo, portanto, qual é, na verdade, o sentido do jejum. O jejum fortalece a oração, fortalece a pessoa que está orando, prontifica a pessoa a ter uma confiança maior no resultado da sua oração. Ao invés de ficar aquela oração simples, natural, que muitas vezes a pessoa faz até sem pensar nas palavras, não, você vai intensificar, vai entrar numa comunhão com Deus, num preparo espiritual, e naquele momento de abstenção dos alimentos, da bebida ou qualquer outra coisa que você vai fazer, então você, meu querido, vai sentir que é um momento único entre você e Deus. Então você pode usar aquela célebre frase, enfim, sós, você e Deus, e Ele que tudo vê, te recompensará, atendendo o propósito que você colocou diante dele. Amém? Confiemos nisso. Está aí, portanto, todas as instruções que o Senhor nos deu a respeito do jejum, os quais eu espero que tenha ajudado você nesse crescimento espiritual. Deus te abençoe ricamente e te oriente cada vez mais. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço-te por essa série de mensagens a qual o Senhor nos deu para ajudar aqueles que anseiam por uma posição melhor e por alcançar bênçãos as quais estão dentro do teu coração, pois tu és o Deus do impossível, tanto na enfermidade, quanto na conversão, na libertação e na edificação da tua igreja. Por isso eu te peço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus, sobre os filhos da obediência, hoje e para todo sempre. Amém.